Bom dia, eu sou Marcelo Araújo, diretor-geral do Instituto Moreira Salles. Em meu nome e em nome do João Fernandes, nosso diretor artístico, e da Renata Bittencourt, diretora de Educação, os colegas da diretoria e também de toda a equipe do Instituto Moreira Salles, eu queria dar as nossas boas-vindas a todas e todos vocês aqui hoje. Para nós é um dia muito especial, de abertura dessa exposição Inés Varda, Cinema Fotografia. E já nesse primeiro momento, eu queria fazer um agradecimento muito especial a Rosalie Varda, filha da Inés, e ao Valentin, neto da Inés, que estão aqui conosco e que foram absolutamente fundamentais no processo de construção dessa exposição. Merci, Rosalie, merci, Valentin. Essa exposição que celebra a obra e a vida de uma mulher excepcional que soube construir pontes de solidariedade e de afeto entre tantos espaços e tantos territórios, ela foi muito cuidadosamente selecionada pelo Instituto Moreira Salles para constituir a nossa contribuição para o ano, para a Saison da França no Brasil, que foi uma iniciativa firmada entre os presidentes Lula e Macron, ainda em 2023. E hoje nós temos também um grande privilégio de termos conosco aqui presente o senhor embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenin, e a sua esposa, Geraldine Lenin, e eu queria, então, convidar o nosso cher embaixador por nos fazer uma saudação. Por favor, embaixador. Bom dia. Bonjour, chers amis, queridos amigos. É uma grande alegria estar hoje no Instituto Moreira Salles para celebrar a abertura desta exposição dedicada a uma figura absolutamente maior da história do cinema e da fotografia. Agnès Varda, visionária, livre, sempre curiosa, ela nos ensinou a olhar o mundo com ternura, humor e atenção ao outro. Qualidades que sentimos em cada imagem apresentada aqui. Quero agradecer muito calorosamente ao Marcelo Araújo, parabéns, diretor-geral, ao João Fernandes, diretor artístico, e a toda a sua equipe, que tornam possível esta mostra reunindo mais de 200 fotografias, muitas inéditas. Meu agradecimento especial a Rosalie Varda, cuja presença e generosidade dão a esta exposição uma dimensão profundamente afetiva. Sua curadoria, realizada em parceria com IMS e com Institut pour la Photographie de Lille, nos oferece diálogo precioso entre cinema e fotografia, dos fios condutores da obra de Agnès Varda. Por fim, quero também saudar a comissária da temporada França-Brasil 2025, cher Anne, que acompanha e inspira esta colaboração que celebra nossa amizade cultural entre a França e o Brasil. Que todos possam experimentar aqui o olhar vivo, atento e livre de Agnès Varda, olhar que continua a nos transformar. Muito obrigado a todos, todas, e boa exposição. A temporada França-Brasil e Brasil-França
foi uma oportunidade para nós do Instituto Moreira Salles de, enfim, apoiar e participar e desenvolver vários projetos. Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar, na temporada do Brasil, na França, a exposição Vênus, de Valdo Souza, no Museu de História de Nantes, e depois, posteriormente, na Maison Européenne de la Photographie, em Paris, uma exposição de Cláudia Andujar, durante o Festival de Fotografia de Arles, uma exposição de Ana Mariani, no Parc des Châteliers, em Clermont-Delloise, e que também teve apresentações no metrô e nos trens de Paris. Pudemos contribuir também com várias exposições aqui no Brasil, ou também na França, em Marselha, outras exposições em Marselha, em Arles, em Paris. Aqui no Brasil, mais recentemente, com a fantástica exposição de Revendo Debré, que abriu essa semana no Museu Paulista da USP. Então, eu deixo aqui também o meu convite para todas e todos visitarem essa exposição. Nós também pudemos contribuir, junto com o Instituto pour la Photographie de Lille, com uma organização do Book Market, no qual Miguel Del Castillo, nosso coordenador de biblioteca de fotografia, fez a curadoria de convidados brasileiros e a mediação de uma mesa sobre a edição independente no Brasil. E hoje estamos, como eu disse, nesse momento muito especial. Eu queria também lembrar um outro evento que nós tivemos a oportunidade de sediar, que foi uma conferência aqui no IMS de São Paulo, em agosto, que foi a Conferência Internacional Expressão Artística, Discurso Midiático, Trajetórias e Performances Políticas no Brasil e na França, que reuniu pesquisadores de mais de 15 universidades brasileiras e francesas e que, pela primeira vez, colocou em contato presencial as filhas de Carolina Maria de Jesus e François Zegat, em um encontro histórico que marcou, finalmente, quer dizer, a interlocução entre essas duas figuras tão emblemáticas da literatura mundial da segunda metade do século XX. Eu queria, claro, também muito agradecer a presença e a colaboração e o apoio permanente do Consulado Geral da França em São Paulo, especialmente ao Patrice Pau, nosso querido amigo, adido de Cooperação e Ação Cultural, que está aqui conosco. E agora eu queria também, que é um privilégio para nós muito grande, chamar aqui os comissários das saisons, a Anne Luyot, que foi a comissária da temporada França no Brasil, e o Emílio Calil, que foi o comissário da temporada Brasil na França, também para duas breves saudações. Então, Anne, Emílio, por favor. Muito obrigada, querido Marcelo. Realmente é um privilégio estar aqui, de modo geral, no IMS, que fez tanto para a relação cultural entre a França e o Brasil, aqui no Instituto, mas você foi também uma pessoa absolutamente chave quando nas suas funções anteriores na Pinacoteca, como secretário de Cultura também. Então, obrigada a você como presidente do Instituto, mas também como amigo da França. Gostaria também de agradecer ao querido João Fernandes. Me lembro muito bem dessa primeira conversa que tivemos aqui no Instituto, quando eu falei, bom, vamos organizar essa temporada, o que vocês querem fazer? Imediatamente surgiu esse nome, Varda. E vocês fizeram, então, estamos muito agradecidos. Acho que a Agnès Varda poderia ter sido a madrinha dessa temporada, então agradeço, merci, chère Rosalie. Je disais que Agnès aurait pu être la marraine de cette saison parce qu'elle en était finalement l'inspiratrice. Uma grande mulher livre, que abria todas as portas, todas as janelas, que estabelecia relações entre as diferentes categorias da sociedade, entre os países, entre homens e mulheres.
entre continentes, entre também paisagens. Então, ela realmente representava, eu acho, essa inspiração da solidariedade e da tolerância que queríamos promover nessa temporada. Então, muito, muito obrigada. Também agradeço à Embaixada, ao Consulado Geral da França, que nos apoiou tanto, não, nessa temporada. E merci, Agnès, merci, Rosalie. E deixo a palavra a meu amigo e colega Emílio, porque, efetivamente, o Instituto foi muito presente, não é, na França. Querida Ana, de fato foi uma aventura, né? De fato foi uma aventura que, no início, nós, quando recebemos a notícia das nomeações de que seríamos os comissários, os dois presidentes esqueceram o tempo, né? E nos deram pouco tempo para trabalhar. Mas eu acredito que, graças a essas parcerias, como a do Instituto Moreira Salles e muitas outras que tivemos na temporada, a gente conseguiu desenvolver um projeto que ficará na minha memória, na tua memória, eu acho que na memória de um público muito grande que, com certeza, será reconhecedor no futuro de que fizemos coisas extraordinárias em tão pouco tempo, né? Então, eu fico muito feliz. Agradeço, Marcelo, pela parceria. O Tiago Nogueira foi onipresente na temporada, né? Em várias exposições de fotografias. Eu quase pensei que a temporada era dele, mas... né, é o Instituto Moreira Salles, de novo, presente na França. Eu me queixei com ele, digo, Tiago, chega, né, é muita exposição. Né, mas foram todas magníficas, algumas receberam elogios imensos da imprensa francesa, e eu agradeço. E hoje eu pedi ao Marcelo, que me apresentou a Rosalie Varda, que depois a Anne participou da conversa, e assim por diante, começamos a costurar uma possível itinerância. João, eu já coloco, né, a casa à disposição sua, desta exposição em Porto Alegre, na Fundação Iberê, onde sou diretor. Então, me dá... Então, eu estou aqui só para agradecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Anne, pela parceria imensa. Nós vamos lembrar disso por muitos anos. Acho que sim, não é? E obrigado aos parceiros todos. Rosalie Varda, merci beaucoup. Obrigado, Emílio, Anne. Eu estava dizendo que é a primeira linda notícia de hoje, essa perspectiva, né, da itinerância da exposição Varda para a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, que é uma instituição de referência no cenário cultural brasileiro. Bom, e, por fim, eu queria também registrar a parceria que nós tivemos com o Instituto pour la Photographie de Lille, que foi também um parceiro fundamental na construção dessa exposição da Varda. É a instituição onde está depositada o arquivo da Agnès Varda. E eu queria aqui também chamar para uma breve saudação a Carole Sandrine, para registrar essa parceria. Carole, por favor. Merci. Obrigada, caro embaixador da França, caro senhor diretor do Instituto Moreira Salles, cara Rosalie, caro público, o meu colega e eu, responsáveis pelo Fundo de Fotografia, estamos felizes de estar aqui hoje com vocês para saudar todos os atores que tornaram possível esse projeto. Graças à temporada Brasil-França, o Instituto para a Fotografia e o IMS puderam concretizar sua primeira colaboração. Nossas instituições têm missões em comum, como a colaboração e a valorização das fotografias e dos fotógrafos, e o interesse pela edição fotográfica e o compartilhamento de acessibilidades e inclusões. Graças ao encontro da nossa diretora Ana Costa em 2023, com a equipe do IMS e, sobretudo, Sérgio Borg, que é conservador da fotografia, e também Emílio Castilho, coordenador da biblioteca, e João Fernandes,
um amigo de longa data da Agnès Varda, que esse projeto cruzado nasceu. Então, foi uma iniciativa do Marcelo e com o apoio do Instituto Francês. O Miguel é o nosso responsável pela biblioteca. Nós pudemos fazer o público francês descobrir a cena editorial fotográfica do Brasil, com 7 editores brasileiros que estavam presentes este ano em Lille durante o nosso Salão do Livro Fotográfico. E agora, graças ao João e à cumplicidade da Rosalie Varda, vocês têm um novo olhar oferecido aos seus olhos com as fotografias da Agnès, que coloca todo o percurso artístico e profissional dessa artista em evidência. Isso mostra o seu espírito alegre, fantasioso, às vezes, audacioso, e também a sua curiosidade pelos homens e pelo mundo. Nós gostaríamos de agradecer muito ao Marcelo Araújo e a toda a equipe do IMS, sobretudo o João, a Cássia Santos, Lívia, Joana Reis, Lívia Martins Ferraz, toda a equipe do Laboratório das Impressões e todas as outras equipes, é claro, e toda a equipe digital que fez um trabalho formidável para a digitalização dos fotótipos originais da Agnès. Foi um trabalho minucioso de preparação dos arquivos para as tiragens que foram feitas. Também Amanda, Antônia pela cenografia e todas as pessoas da equipe que colocaram em valor, valorizaram toda essa curadoria. Agradecemos também ao Instituto Francês e à equipe, sobretudo Anne Luyu e Emílio Calil, e também agradecemos calorosamente Rosalie Varda por sua confiança, sua preciosa colaboração, por ter compartilhado as fotografias da Agnès junto com a sua equipe em Toulouse. A obra da Agnès nos motiva a abrir um diálogo, essa contribuição que vocês descobrem com a exposição e que vão descobrir também através do livro que será publicado e que é um exemplo formidável de tudo isso. Obrigada a todos e todas. Bom dia, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou o João Fernandes, o diretor artístico do Instituto Moreira Salles. Sou um homem branco, careca, estou vestido com um casaco azul escuro, uma camisa branca, calças cinza, sapatos azuis. E estou a ser ajudado, e estamos a ser ajudados nesta sessão com as nossas tradutoras de Libras, Karina Oliveira, uma mulher cis negra de cabelos cacheados com mechas loiras na altura do ombro, olhos castanhos escuros e sardas no rosto, e a Sílvia Sato é uma mulher amarela de ascendência nipónica, tem o rosto redondo e os cabelos curtos e pretos, olhos pequenos, sobrancelhas finas, nariz arrebitado, adoro estas descrições, e boca pequena. Tem uma tatuagem colorida no braço direito. Obrigado, Sílvia, obrigado, Karina. E vamos contar, portanto, com tradução simultânea também em relação à língua francesa. E vamos abrir este momento de celebração da obra da Agnès, um momento de grande emoção e de grande alegria, chamando agora para uma conversa a Rosalie Varda e a Ohana Santos. A Rosalie Varda, filha da Agnès, é também hoje a diretora, juntamente com a Mathieu Denis, do Ciné Tamaris, e disso iremos falar, falando também de toda esta, de como todo este projeto aconteceu e trazer um pouquinho desse espírito de Agnès como uma brisa para esta sala e para o Instituto e para a Paulista. A Ohana foi a curadora assistente desta exposição. Ela trabalha comigo na curadoria da direção artística do Instituto Moreira Salles e foi uma honra construir esta exposição junto com ela. Muito bem-vindas, muito obrigado. Vamos conversar.
Rosalie, je vais parler en português, tu auras la tradução. Muito obrigado por toda a cumplicidade que nos permite estar aqui juntos hoje. Nunca imaginaríamos que esta exposição ia acontecer no Brasil, porque a verdade é que nós já falamos desta exposição há muitos anos. E a Agnès rejeitava esta exposição. A primeira vez que eu lhe falei em fazer uma exposição de fotografias dela, ela disse: eu não quero saber das minhas velharias. Eu quero fazer coisas novas. Me convida para desafios novos, para fazer uma exposição com coisas novas comigo. Agora ir às velhas caixas, buscar o meu passado. Não, eu quero ser uma jovem artista contemporânea. Não quero ser uma velha fotógrafa. Muito. E a Rosalie dizia, dava assim com o cotovelo e dizia: João, um dia a gente faz. As fotografias são ótimas, a gente tem que cuidar dessas fotografias, obrigado pelo interesse. O que a gente não sabia é que ia fazer isso no Brasil. E ia fazer isso com um diálogo diferente, porque esta exposição, falaremos disso, é também feita desde o Brasil e para o Brasil. Mas eu gostava de começar a conversa, Rosalie, por você mesma. Todos nós sabemos que você é filha da Agnès Varda. Todos nós queremos saber como é que é ser filha da Agnès Varda, obviamente. Mas não é. Mas você é hoje a mentora, a diretora, a continuadora de um ato muito importante que a Agnès Varda fez. Todos nós sabemos, e estamos aqui, eu acho que todos nós somos fãs da Agnès Varda. Todos nós estamos aqui unidos pelos filmes que vimos, agora pelas fotografias que descobrimos, mas a Agnès fez uma coisa que foi essencial para a liberdade com a qual ela amplia a nossa liberdade de pensar o mundo, que foi construir uma companhia de produção. Ela construiu uma companhia de produção e de distribuição, ou seja, ela compreendeu que para a sua liberdade de artista ela tinha que ser a dona dos seus meios de produção. Isto num mundo em que era difícil ser mulher, fazer cinema enquanto mulher, ser artista enquanto mulher, ser reconhecida e afirmar precisamente como parte do seu trabalho essa sua condição de mulher e de visibilização da presença da mulher no mundo, da mulher, das crianças, com um olhar de mulher sobre o mundo que possa desintoxicar o mundo de tanto olhar masculino que o viciou na sua forma de representar não só as mulheres, como esse mesmo mundo. Rosalie, você começou uma vida profissional, se a Agnès começou uma vida profissional como fotógrafa, você começou uma vida profissional ligada à arte, ao teatro, como figurinista, como pessoa que trabalhava para produções teatrais, produções de ópera, e chega um momento em que você assume a missão de continuar esse trabalho árduo e corajoso que a Agnès tinha feito. Como acontece o Ciné Tamaris e como foi essa decisão de mudança de vida para assumir o Ciné Tamaris, essa produtora que é um caso único no contexto cinematográfico internacional, de proteção da obra de dois grandes cineastas, Agnès Varda e Jacques Demy, e de divulgação dessa obra que nos permite momentos como este, em que podemos não só ver filmes, como ver fotografias, como saber muito mais deles e dos seus trabalhos. Primeiramente, nunca tinha pensado que eu estaria aqui um dia apresentando essa exposição das fotografias da Agnès. Na verdade, a vida é sempre um longo rio não tranquilo e que permite justamente ter experiências muito diferentes. Na verdade, o meu percurso foi mais ligado à arte e aos figurinos, porque eu fiz estudos para fazer figurino de teatro, cinema e ópera. E estava muito feliz naquela profissão. Adorava fazer as produções de Carmen, de Bergman. E depois, em 2006, Agnès teve uma proposta extraordinária, que era fazer uma exposição na Fundação Cartier,
para a arte contemporânea. E, espantosamente, ela me disse, escuta, você não quer trabalhar comigo neste projeto? Era um grande projeto e seria bom fazermos ele juntas. Então, eu tive essa experiência de realmente conceber as instalações, notadamente uma instalação que era muito forte para mim, que se chamava com o testemunho das mulheres que haviam perdido seus maridos. E ela fez uma grande instalação. Isso foi muito bom, foi muito bem feito. Ela era muito exigente e tinha razão. Ela era radical e tinha razão. Era livre e tinha razão de sê-lo. E essa experiência aconteceu de forma muito boa. E, paralelamente a isso, houve também uma revolução, mesmo assim, tecnológica no cinema. É que as salas de cinema iam ser equipadas com projetores digitais. Então, todos os filmes de suporte de celuloide não poderiam mais ser projetados nas salas de cinema. Então, em 2007, eu adotei uma missão, que era de encontrar os fundos para digitalizar todos os filmes do Jacques Demy. E depois, não sei, mas uma coisa que aconteceu inconscientemente, eu disse que tinha vontade de estar com ela para entender um pouco melhor como funcionava o seu espírito, as ideias que ela tinha e como ela colocava em prática e por escrito, e aquilo se tornava um projeto artístico, mas era relativamente inconsciente aquilo. Depois, eu parei pelo resto. Eu não sou uma vítima. Ela não me pediu para trabalhar com ela. Eu que tive vontade de ser um tipo de assistente de luxo. E eu descobri uma situação financeira da empresa que era muito catastrófica. Porque, claro, a sua liberdade tinha um preço. E o fato de se produzir, quero dizer também, correr riscos financeiros durante muitos filmes, na verdade, não havia essa consciência. E nem meu irmão, Mathieu, sabia que a empresa estava em grande dificuldade. Então, eu me vi diante de uma situação financeira difícil. Eu tinha que reestruturar a empresa, vender os locais onde estavam as salas de montagem que ela havia instalado. E me encontrei, de repente, acompanhando-a nos seus projetos de exposição, de catálogo de filmes que eu estava produzindo. Eu estava ao lado dela quando ela fez As Praias de Agnès, um filme que foi feito para Arte, o canal Arte, 5 horas de documentário, e os visagens da Agnès, e o seu último documentário, Varda para Agnès, e todas as atividades da empresa. Eu reconheço que hoje foi realmente uma decisão fundamental na minha vida. Primeiro, porque eu aprendi muito ao lado dela. E o que eu faço hoje, ou seja, a transmissão dos filmes de Jacques Demy e os filmes de Agnès, e seu fundo de fotografia, suas notas, etc., eu posso fazer isso porque eu trabalhei com ela, mais ou menos por 10 anos. Então, de uma certa forma, eu sempre me disse, um dia ela vai desaparecer, ela não vai estar lá. Eu sabia que ela era um pouco eterna. Mesmo assim, eu tinha essa inconsciência da minha parte de que ela ficaria sempre conosco. Mas quando ela ficou doente, eu pensei, não, ela se vai também como todo mundo, mas a sua obra vai ficar. Então, eu comecei a olhar suas fotos, e suas fotos era um grande assunto para nós. E nem sempre estávamos de acordo, porque ela dizia sempre, você vai se ocupar da minha velharia. Mas tinha muita velharia, eu falei. E eu nem sabia quanto tinha. Tinha caixas de Kodak, caixas de negativos, caixa de 6x6,
caixas de Leicas, negativos da Leica. Então, tínhamos algumas para expor prontas, mas muito poucas. Então, tinha que estar no presente e criar aquilo, fazer aquilo. Os últimos anos da sua vida foi consagrada em fazer instalações de vídeo, fazer vídeos e fazer sua própria obra e ir buscar nas suas próprias imagens uma nova forma de mostrá-las. Então, na nossa sala, na exposição, tem uma sala que nós na terraça, que é uma forma importante sobre a educação para a imagem, onde ela explica e inventa o que acontecia antes das fotos. E isso faz parte das obras que nós mostramos muito nos museus e que participa também dessa ideia de que a Agnès transmitia, porque ela era muito interessada nas novas gerações, ela tinha sempre esse olhar extremamente aberto, moderno, generoso, de falar com as pessoas que vinham vê-la. Ela detestava a palavra masterclass, eu não sou um master. Ela preferia chamar de conversas. E ela passou muitos anos criando instalações, essas instalações. Então, as pessoas no terraço, como nós temos aqui, e uma outra que quer dizer um instante parado. Isso é fascinante, porque ela se mergulhava novamente nos filmes de 85, e ela teve a ideia de pegar uma imagem, ou 24 imagens, que constituem um segundo no cinema, e dar um tratamento pictórico e fotográfico, e que o Gerard, que está lá, fez no seu laboratório, para reconstituir algo que era da ordem da violência, da pintura. Se tirarmos essa imagem do filme, o que o espectador vai sentir? Será que ele vai sentir a mesma coisa que na sequência filmada? Então, a instalação era a sequência filmada e depois uma série de fotos. Aqui nós não podemos fazer toda a série de fotografias, mas o meu trabalho a seu lado era de ser uma assistente de luxo. E eu pude fazê-lo, primeiro porque nos entendemos bem. Claro, às vezes não estávamos de acordo, mas aí ela era, às vezes, um pouco dura comigo e com as equipes, mas ela tinha razão, porque ela sempre queria tentar fazer o melhor para o seu projeto. E quando nós íamos de acordo, depois ela me dizia, minha querida, venha, vamos no restaurante, vamos comer. E dávamos a impressão de ser um velho casal, uma velha dupla. Mas essa experiência, quando ela morreu, em março de 2019, eu já tinha feito parte do meu luto. O meu luto foi trabalhar com ela. O luto da minha mãe estava em outro lugar. Era um luto do mundo inteiro, era um luto de todos os espectadores, cinéfilos, instituições. E o meu luto eu coloquei de lado com minha família, com meu irmão, com meus filhos, com nossos amigos. E eu me disse, no fundo, talvez o que é interessante hoje é compartilhar sua obra. E como fazê-lo? Porque os arquivos mortos não têm nenhum interesse. E eu estou na vida como minha mãe estava. E eu me disse, se eu fizer algum projeto, deve ser alegre e deve ser efetivamente mostrar uma parte de seu trabalho que ela ainda não mostrou nunca. Então, Maria Camins, que é produtora e distribuidora, e fez uma empresa de distribuição com salas de cinema na França, foi ela que lançou nas salas de cinema o filme Sem Teto Nem Lei, Saint-Antoine Milois. E foi assistente de Agnès como assistente de direção. Então, eu quero fazer que você encontre o Instituto para Fotografia, que tinha sido criado na região de Haute-France, na cidade de Lille. Eu quero que você encontre a Anne Lacoste, a diretora. Talvez você possa encontrar algo juntas, e para justamente abordar o assunto da fotografia. Porque quando ela faleceu, não se tinha nenhuma ideia de quantos negativos nós tínhamos.
E foi assim que nós criamos uma parceria, que é muito importante para mim e que nos permitiu, com Carole Sandrin, que está aqui também, fazer um inventário, pelo menos o número de negativos. Sabemos agora que temos mais de 28 mil, mas ainda descobrimos coisas de vez em quando. E fazer um banco de dados onde conseguimos digitalizar as pranchas todas de contato. Então, tínhamos 1.600, já essa digitalização nos permitiu de não tocar mais nas pranchas de contato, nas lâminas de contato, mas podíamos manipular para a exposição. E essa colaboração do Instituto para a Fotografia nos permite hoje também fazer exposições. Mas o que me toca mais é ver que seu olhar era realmente um olhar bem radical e que ela não foi reconhecida como fotógrafa em vida. E as instituições francesas eram muito recalcitrantes a fazer exposições das fotos de Agnès. E ela mesma sentiu essa dificuldade em vida. Ela era muito modesta e não falou muito disso, mas eu sei mesmo assim que ela evocava essas coisas. Ela começou a fotografia pelos anos 50 e ela procurava uma profissão que fosse parte da cultura, mas que fosse um tipo de artesanato. Ela tinha algo que ela gostava de fazer, o ato de fazer. Estava sempre fazendo. E a fotografia foi perfeita para ela, porque isso permitia que ela tivesse um trabalho um pouco manual, e ela logo teve um laboratório. E ela fez um primeiro laboratório num banheiro de uma das casas. Depois ela se instalou na Rue da Guerre e criou um ateliê, um estúdio de fotografia para fazer retratos e um laboratório. E eu fui criada num laboratório de fotografias. E o cheiro dos solventes de revelador é a minha Madalena de Proust. Imediatamente comecei a chorar. Todo o odor da minha infância. Então, ela tinha ali um pote onde ela fazia registro das fotos. E eu chegava no laboratório, a luz estava vermelha, eu sabia que eu não podia entrar. Mas tinha também mesas, tinha o congelador e também os retoques para fazer os retoques, por exemplo, colocar um pouco mais de preto, um pouco mais de brilho. E como eu era muito habilidosa, ela me autorizava a fazer os fundos, as paisagens, mas eu não podia retocar nada nos rostos. Eu gostei muito dessa infância nesse laboratório, nesse ateliê. Tinha mulheres que vinham também visitá-la. Ela tinha uma funcionária que era espanhola, refugiada política, que minha mãe era muito politizada, né? Ela era muito comprometida, e esse compromisso, para mim, é muito forte. Um compromisso cotidiano, feminista, claro, mas também respeitoso, respeito pelas pessoas. Então, quando a gente chegou lá em 51, desde 1954, ela acolheu uma família que fugiu do franquismo na Espanha, e dentro dessa família uma criança chamava Elis, que era sua falsa filha, digamos assim, antes da minha chegada. Ela fotografou muito a Elis. Então, tinha esse laboratório, tinha essas mulheres, tinha uma coisa muito alegre na minha infância. Então, cuidar das fotografias não era uma coisa que eu imaginava que eu faria, mas me parece normal agora. E o que me interessa hoje é mostrar o que é essa fotografia. Que a gente mostra aqui a primeira exposição em 54, todo o seu radicalismo em fazer essas tiragens, não enquadrar essas fotos, mostrá-las no corredor da sua casa. E a exposição de 54, depois de acontecer durante 2 semanas, ela empacotou tudo, ela colocou em tecidos brancos, como se fossem lençóis, e colocou numa caixa de madeira.
E é inacreditável, porque a gente encontrou essas fotos depois em 2010. A gente achou essa caixa de madeira no escritório dela, perguntei, o que é isso? Ela falou, ué, não sei. E aí a gente descobriu, então, a primeira exposição dela, abrindo a caixa. Então, a gente começa a poder mostrar essas fotos. Quando você veio me ver em Paris e propôs essa exposição, eu fiquei tão contente que eu falei, nossa, é inacreditável que isso aconteça. A gente teve na França, com a Carole, a gente já fez 2 exposições, uma que retoma essa de 54, que foi a primeira, e depois uma outra exposição que valorizava todo o trabalho fotográfico dela antes que ela faça o primeiro filme dela, de 54. Depois, teve uma exposição no Museu Carnavalet, que colocou em perspectiva a relação dela com a cidade de Paris e o trabalho dela de fotógrafa e também de cineasta. Mas a primeira grande exposição fotográfica é essa aqui, em São Paulo, com você que conheceu a Agnès e com quem a gente fez essa exposição lá na França. Então, ver essa tiragem em cores é muito emocionante para mim. A Agnès nunca tinha feito impressões delas. A gente tinha feito 1 ou 2, mas não mais que isso. E, no fim das contas, é isso. Precisa de uma temporada França-Brasil para que a gente pudesse vir aqui compartilhar essa viagem também. Vou passar a palavra para a Ohana, mas eu gostei muito de trabalhar com vocês. Vocês me ajudaram também, né, escolhendo as fotos, a fazer uma exposição que tem sentido, inclusive, para o Brasil, porque é interessante a gente poder compartilhar, claro, as imagens, mas o motivo pelo qual nós escolhemos essas imagens, né, os países do Sul, Portugal, desculpem, mas também porque escolhemos a China, Cuba. Então, Ohana, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente a sua visão, que é interessante saber a visão do trabalho da Agnès. E eu falei demais, talvez, então te passo a palavra. Olá, bom dia. Bom, eu sou Hanna de Cássia Santos, curadora da diretoria artística e também curadora assistente da exposição Fotografia Inês Vardar Cinema. É um prazer recebê-los aqui, casa cheia. Não só é importante ter essa audiência, mas também celebrar a presença da Rosalie, a presença de Vardar, certamente também está aqui conosco. Então, eu vou fazer algumas considerações e vou pedir a gentileza da cabine projetar algumas imagens que a gente selecionou da exposição. Enquanto a gente vai conversando, a gente também tem esse pano de fundo. Bem, eu tenho muitos amigos aqui também que trabalham na área de curadoria, trabalham em instituições. É um processo longo, de muito aprendizado, muitas vezes de descobertas do conteúdo da exposição e de elaboração de como esse discurso vai ser apresentado. Na verdade, eu acho que eu sou a segunda assistente de luxo da Inês. A gente começou o trabalho de pesquisa ali por volta de setembro, né, quando eu retorno ao Instituto como curadora da diretoria, e eu tive esse tempo de receber as primeiras imagens que o João trouxe de Paris, da viagem que fez para te visitar, assistir aos filmes. Também tive a oportunidade de ver os filmes muitas vezes, poder não só assistir como admiradora do cinema da Vardar, mas como pesquisadora. Isso também transforma muito o motivo como a gente define a expografia, define como a exposição vai ser. Também a chance de conversar com a equipe da Granon, que foi uma equipe que nos deu muito suporte, também ao Instituto pour la Photographie, que nos deu todo o acolhimento de escolha e de tempo de pesquisa. E eu acho que, para trazer uma pergunta para você agora, Rosalie, falar um pouco desse espaço de pesquisa, né? O Cine Tamariz, hoje, possivelmente acolhe, né, sabe de muitos pesquisadores que têm interesse na obra da Inês,
E a minha vontade maior é, talvez aqui tenham estudantes de cinema ou de comunicação que também pesquisam a obra da Inês, e que muitas pessoas também entraram em contato com a gente nesses últimos meses para falar, olha, eu tenho muito interesse de estar na exposição, conversar com vocês. E se isso, de alguma maneira, chega ao Cine Itamar como informação, novos pesquisadores, pessoas interessadas em conhecer a produção da Inês, como você percebe isso no dia a dia, como gestora? Alors, c'est un grand sujet. Bom, é assunto enorme, né? On n'est pas très équipé. Nós não estamos muito equipados para receber pesquisadores. On a beaucoup de sujets et de questionnements sur justement les archives. Temas e questionamentos a respeito dos arquivos. O que a gente vai fazer com os arquivos? Como a gente vai gerir esses arquivos? Notre structure est une structure A nossa estrutura é familiar. Qui donc gère les films de Jacques Demy, des films d'Agnès Varda, da Delphine et les archives. E com os filmes da Agnès Varda e os arquivos também. Então, às vezes a gente recebe alguns pesquisadores, mas são poucos. E as perguntas que vão vir futuramente são como colocar à disposição o conjunto desses arquivos. Será que eles precisam ficar lá no Cine da Maris? Será que eles devem integrar uma instituição? Mas integrar uma instituição significa também digitalizar, referenciar, fazer o inventário para que tudo fique disponível para os pesquisadores. A vantagem é que a Inês nunca se mudou. Então, nós temos um fundo extraordinário. Nesse fundo tem também todos os projetos inacabados, os projetos que não foram concluídos. E temos todo um material muito rico. Mon frère Mathieu et moi-même, meu irmão Mathieu e eu mesma, temos consciência de que esse fundo Jacques Demy e o fundo Agnès Varda são estudados no mundo todo. A gente tem muitas demandas, mas não estamos equipados ainda hoje. Bom, se você vier a Paris, por exemplo, e quiser mergulhar um pouco na obra, a gente abre as caixas para você. Des petites missions Mas isso faz parte das pequenas missões que eu decidi que vou organizar nos próximos anos. Se on veut continuer à pouvoir faire des Se a gente quiser continuar a fazer as exposições, a gente precisa ter acesso a essas notas. E a Carole sabe muito bem disso, que a Agnès guardou quase todas as suas agendas desde 1949. E graças a isso a gente descobre informações sobre os lugares das fotografias, sobre as pessoas fotografadas, etc. A única agenda que não está lá é a de 1962. E isso é catastrófico. Não sei porquê, mas desapareceu essa daí. E foi o ano justamente que ela foi a Cuba. Então, a acessibilidade a esses arquivos vai permitir, nos próximos anos, que a gente tenha uma obra universitária ou várias obras universitárias que, de um lado, vão estudar a sua relação com a fotografia e também a sua relação com documentários, sua relação com a ficção e sua relação com o feminismo, com a política. Enfim, a sua relação com outros artistas também, a sua relação com a arte, pintura. Por exemplo, um assunto que me interessa muito é que ela anotou muito seus sonhos. Eu adoraria fazer uma exposição sobre isso. Como é que a gente pode imaginar que isso se traduz em imagens? Agnès, você publicou há mais ou menos um mês atrás um story no Instagram dizendo: a minha mãe era punk. E confesso, isso foi das coisas, por exemplo, aqui no Brasil, quando a certa altura eu tive uma conversa com Lincoln Pericles, um cineasta que me fascina, aqui do Capão Redondo, sul de São Paulo, e o Lincoln dizia-me: eu não seria o mesmo diretor de cinema que sou se não tivesse visto 2 filmes da Agnès. Um deles porque eu me sentia punk como aquela garota no filme, que era o Renegados, o Santo Anne-Loire. O outro era Os Catadores.
Seria redundante falar do que é Qatar no Brasil, onde milhões de pessoas sobrevivem devido a essa atividade nas cidades, nas periferias brasileiras, etc. Mas a verdade é que a Agnès, ela faz o primeiro filme sem quase ter visto cinema. Da mesma forma que os Sex Pistols fizeram o primeiro disco sem quase nunca terem tocado na vida. Ou seja, a Agnès se atirava, porque ela tinha um ponto de vista. Ela sabia que ela tinha uma relação que era só dela com o mundo e que essa relação era para compartilhar e para construir uma situação com os outros. Mas era uma coisa só dela e que não dependia. Ela apreciava muito a técnica e por isso quis aprender fotografia e aprendeu tudo de cinema para fazer cinema, mas ela não precisava de construir uma grande sabedoria enciclopédica para se atirar a uma coisa. Ela se atirava mesmo e fazia. E isso aconteceu filme a filme, e isso também acontece nas fotografias dela. Eu digo, por exemplo, que enquanto o Cartier-Bresson andava à procura dos instantes decisivos, a Agnès sabia que a vida é feita de instantes não decisivos. E, portanto, são aqueles que ela nos traz para aqui, mas não havia nenhuma preocupação épica ou pretenciosa. Eu tenho o meu olhar, ela tinha o olhar dela, e nós sentimos isso. É um olhar que é só dela, mas é um olhar tão generoso que passa a ser um olhar que nós agradecemos ser compartilhado connosco. Essa coragem punk da Agnès, que não escondia a grande determinação que ela tinha, porque ela sabia o que queria fazer. Ela sabia deixar o acaso acontecer, mas sempre com intenções muito determinadas. Filme a filme, viagem a viagem, e ao mesmo tempo com esse gosto de estar junto. Porque a Agnès nunca olhou para os outros. Essa era das coisas maravilhosas que a gente tentou no processo da exposição construir com toda a gente que trabalhou aqui connosco. Que era estar junto, a fazer as coisas e que nós não fôssemos outros uns para os outros. Porque a Agnès não nos fazia sentir outros. E quando fotografava, a gente sente que aquelas pessoas estão num encontro com ela está num encontro com elas. Há uma empatia, há uma situação, há um compartilhamento. E, ao mesmo tempo, há essa coragem de fazer aquilo que não foi feito, independentemente daquilo que se sabe ou não sabe fazer. Mas vamos em frente. E aí ela inventou isso na escrita, inventou formas de fazer cinema, porque ela inventa o cinema quando faz o seu cinema. Eu lembro, eu tive o privilégio de juntar a Agnès ao Manuel de Oliveira. Vocês veem isso no Agnès Descia de lá. É muito divertido os dois juntos. Dois jovens. O Manuel estava a fazer 100 anos nesse ano. E o Manuel dizia sempre, fazer um filme é fazer o primeiro filme da história do cinema. E a Agnès, filme a filme, porque há filmes da Agnès que a gente não imaginaria que iam acontecer na obra da Agnès. Quando a Agnès faz Os Catadores, é talvez o primeiro documentário que tem uma circulação mundial nas salas de cinema. E quando a Agnès faz o Santuário Iluá, ninguém esperava um filme daqueles, por exemplo, com Os Renegados. E estamos a falar da última fase de vida e de trabalho da Agnès. Como é que foi essa coragem punk da Agnès se atirar para a vida, para a forma de fazer arte, para esse ponto de vista que ela sempre inventou? E como é que você assistiu a tudo isso e participou disso? Alors, je crois que Agnès, elle dit que bom, elle a été formée. Agnès fala que foi formada. Elle le disait pas de la même manière. Ela não falava desse jeito, né? Mas ela dizia que tinha sido formada por 3 coisas importantes. A primeira coisa, como descobriu o radicalismo. O radicalismo, ela descobriu muito cedo, porque durante a guerra, ela vivia num barco, ela encontrou uma outra família, e ela se construiu um pouco contra a sua família. Surpreendentemente, Jacques Demy se construiu o seu universo, o seu cinema, foi construído na sua infância e adolescência. A Agnès se construiu contra a sua família burguesa, ela queria ser artista, e o radicalismo chegou com 3 elementos importantes. Primeiro, seu encontro com o artista Valentine Schneider, que era ceramista e escultora. Deuxième chose, Jean Villard. Jean Villard,
que criou uma companhia teatral no Teatro Nacional Popular e no Festival de Avignon, e Alain Resnais, o cineasta Alain Resnais. Essas 3 pessoas foram muito importantes na vida dela. A gente está falando do começo dos anos 50. Essas 3 pessoas ofereceram coisas muito fortes que a construíram. O Jean Vilar, com um grupo de teatro que revolucionou o teatro mundial. E dentro desse grupo, dessa trupe, tinha atores conhecidos, como Gérard Philippe, que era uma estrela na época, um homem de esquerda, muito comprometido com a política. E o teatro é uma disciplina. Ela se construiu mais a partir do teatro do que a partir do cinema. E fazer fotos de peças teatrais e ter a possibilidade de ter um trabalho de ensaios, tirando fotos, formou o olhar dela, formou a forma de olhar do ponto de vista dela e a partir do enquadramento dela. Também teve essa radicalidade selvagem, porque a colega dela era homossexual, também muito comprometida, fez uma obra de escultora e ceramista extraordinária. E quando finalmente ela decidiu fazer o filme dela em 54, ela criou uma cooperativa, porque ela não tinha dinheiro, e foi a mãe dela que emprestou um pouco de dinheiro para ela, para fazer esse filme. Então, ela autoproduziu esse filme, que é filmado em sete, e também é radical na forma, porque tem essa dupla narração. De um lado, um casal jovem que começa a ter dificuldades dentro da relação amorosa, e, do outro lado, a vida de uma vila de pescadores, que é a Pancorte. Para fazer esse filme, para montar esse filme, ela pediu a Alain Resnais, cineasta, que não tinha feito muitos curta-metragens ainda, a montar lá a Pointe Courte. E foi ele que fez ela descobrir filmes de Reyer, de Hitchcock, de Carnet, de Becker e de filmes franceses também. Então, ela se construiu dessa forma, muito autodidata. E quando ela estava nas escolas do cinema, ela falava sempre para os estudantes: parem de vir às aulas, vão para a rua. Olhem para o mundo. Olhem para os outros. Filmem, fotografem tudo. Ou seja, parem de pensar demais. É na ação que a gente aprende, é na ação que a gente se constrói. E o que é inacreditável quando a gente olha para a obra dela é que ela estava sempre presente. Ela estava ali no momento presente. Foi por isso que ela foi capaz de adotar essa oportunidade de ser invitada na China em 57, de falar: ok, eu vou. E lá na China, ela não vai documentar Pequim, a não ser o desfile do 1º de maio. Ela estava mais interessada pelos dragões e pelas bandeiras e pássaros do que pelos manifestantes. Ela tinha essa capacidade que eu não tenho, de estar muito presente no momento. E a gente vê o compromisso dela. O Plantaz, assistente do Festival de São Francisco, em 68, falava que tinha manifestações dos Panteras Negras. E ela falou: bom, vamos lá ver, então. E essa história é extraordinária, que depois ele fez um festival muito importante nos Estados Unidos, e ela falou para o Tom: bom, no final de semana que vem, porque as manifestações eram aos sábados, ela falou: eu vou filmar tudo, acha para mim uma câmera e um captador de som. Ele falou: não sei como fazer isso. Bom, se vira, a gente precisa se filmar. Então, ela tinha esse lado de ser capaz de fazer as coisas. E eu senti isso durante o período que eu trabalhei com ela, essa urgência. Era uma urgência. Talvez sua obra hoje fale às novas gerações através disso, eu acho.
por essa liberdade de fazer fotografia, curta-metragens, documentários, ficções, e ainda há muitas coisas a serem descobertas nos arquivos. Por exemplo, colocamos um novo projeto que estamos desenvolvendo, que começa com todas as imagens digitais que ela filmou, com todas aquelas com as câmeras digitais de 2019, que são inéditas, não conhecemos. Então, ela é o quê? Ela é radical, livre, curiosa e talvez com muita empatia para com os outros, muita generosidade e também estar sempre atenta aos outros. Quando me perguntam que tipo de mãe ela é, era minha mãe, mas eu não posso comparar com outras mães. Claro, nunca foi tão, nem sempre foi fácil, mas tinha muito amor. E nós nos cuidávamos uma a outra quando trabalhávamos juntos. Eu nunca tive necessidade de ir ao psicanalista. Estamos a fazer uma exposição para o Brasil, eu costumo dizer, desde o Brasil e para o Brasil. E o Brasil mudou também certos focos que eu tinha. Esta exposição é a minha primeira curadoria do Instituto Moreira Salles, em 6 anos de direção artística no Instituto, em que eu ultimamente tenho contado com o luxo de trabalhar com a Ohana. E você é brasileira, você tem uma experiência do Brasil que eu não tenho. Como é que você encontrou na obra da Agnès Varda? Nós tocámos alguns pontos, fomos sensíveis à sensibilidade dela em relação à desigualdade social do mundo, em relação à questão racial. Há certas coisas em que nós fomos muito determinados. Por exemplo, a Agnès Varda fotografou mais de 1000 peças de teatro para o Festival de Avignon e para o Teatro Nacional Populaire. Nós não trouxemos o Molière, nem o Racine, nem o Shakespeare. Trouxemos uma peça de teatro feita pela primeira companhia de teatro negro de França, criada pela Sara Maldoror, que a Márcia Vaz está a pesquisar para fazer uma exposição daqui a 2 anos. Há muitos encontros e cumplicidades também nesta exposição da Agnès. Portanto, encontramos a santeria. Como é que foi esse seu encontro enquanto uma mulher jovem brasileira com esses aspectos da Agnès que possam tornar esta exposição, como a Rosalie dizia, que esta exposição faça sentido no Brasil? Teve, durante os meses de produção e de pesquisa, esse desafio de pensar um recorte e um conteúdo que dialogasse com a audiência brasileira. É claro que faltou, talvez, um tempo maior para a gente mergulhar ainda mais no acervo do Instituto pela Fotografia, mas a gente conseguiu encontrar essas 2 dimensões da produção da Agnès como fotógrafa de cena, de teatro, e a gente trouxe, então, essas 4 imagens da peça Papa Bon Dieu, que faz parte, enfim, de um momento importante também, de uma nova forma de produzir teatro na França, na década de 50 também, com prioritariamente atores negros, imigrantes, né, de países de língua francesa. Então, é um conteúdo que, de alguma maneira, se aproxima à nossa realidade diante do contato que essa companhia de teatro teve com o Teatro Experimental do Negro, com o Abdias do Nascimento. Isso nos deu um primeiro passo, não só de fazer essa relação nominal ao Abdias e ao Teatro Experimental, mas como esse conteúdo nos aproxima de certa maneira. Um outro ponto também da exposição, que para mim é muito cara, é a viagem a Cuba e a densidade cultural, estética que ela vai registrar e desenvolver essa narrativa através das fotografias transformadas em um filme. Me era muito importante, e eu já convido a todos a assistir a exposição e olhar com todo cuidado ela, mas essa sessão de Cuba traz um conjunto de imagens que, durante o filme, é narrado para apresentar a origem da música cubana, quais são as raízes da música afro-cubana. E tem, obviamente, as relações com as religiosidades do Haiti, Caribe, todas as religiões que ali coabitam. E era cuidadoso também da nossa parte apresentar as imagens desse
tempo do filme, de modo que todas as religiões possíveis que tivessem ali representadas, que têm ressonância também aqui no Brasil, também tivessem um olhar respeitoso, um olhar atento para essa manifestação. A gente tem vários documentos da viagem que estão numa vitrine ao final da exposição, e é brilhante a maneira como a Inês registrou cada detalhe, a experiência da escuta do ritmo, da construção da musicalidade cubana, nas suas agendas, nos seus documentos de viagem. Então, a gente, de alguma maneira, tem uma relação territorial, histórica, com a América, né, com o continente americano, mas também com Haiti, também com Cuba. E eu acho que essa maneira que a gente conseguiu encontrar as relações e estar olhando de maneira cuidadosa para esses conteúdos foi a maneira mais bonita e intensa de representação para essa exposição. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Rosalie. Eu estou aqui batalhando, gente, para passar as imagens. Eu juro que vai dar certo. Mas, enquanto as imagens não passam, eu queria saber um pouco mais da Rosalie em relação, justamente, às viagens. A gente, enfim, fez uma seleção, né, a viagem à China, a Cuba, a Estados Unidos. Nesse período também, da década de 50, 60 e 70, talvez um período de grande ebulição cultural, né, de todos os países que ela pôde visitar e conhecer. E, dentro do acervo hoje, né, tanto no Cine Itamar quanto no Instituto pela Fotografia, você se recorda de algum outro momento, de alguma outra viagem que tenha sido marcante na carreira da Inês, que você acha que ainda é possível fazer uma segunda exposição com outros momentos tão densos, com essa historicidade que a gente está buscando? Eu penso que ainda podemos fazer várias exposições, porque temos muitas coisas. Depois, aqui, a escolha que nós fizemos, com o João e você, também foi como preparar uma exposição sobre os países, como viagens a países socialistas, a um país socialista, por exemplo. E é interessante ver como, nos anos 50, final dos 50 e início de 60, a Agnès fazia parte do que chamamos na França o grupo da Rive Gauche, da margem esquerda do Rio Sena. Tinha a Rive Droite, a margem direita, que era um pouco o grupo dos cahiers du cinéma, os críticos de cinema, geralmente homens, que queriam fazer filmes. Então, nas suas críticas, tinha François Truffaut, Romer, Chabrol, Jacques Rosier, Jacques Rivette. E o grupo da margem direita era Armand Gatti, Chris Marker, Alain René, William Klein, Jacques Demy. Então, Jacques Demy, ele ficava entre os dois, as duas margens, digamos. Ele era muito amigo com o grupo da margem direita, como lá havia Jean-Luc Godard, mas ele não era crítico de cinema, e o grupo da margem esquerda, que eram mais politizados. Eles eram realmente de esquerda. Não obrigatoriamente em partidos políticos, mas eles tinham uma forte consciência política. E é também por isso que a Agnès foi, através de um mal-entendido, convidada para ir à China, porque o Chris Marker a colocou como especialista da China em um de seus projetos, mas ela não era nada disso. Mas, graças a isso, a Associação Franco-Chinesa de Amizade, amizade entre a China e a França, propuseram a ela que fosse à China. Então, ela foi junto com uma delegação que era antes uma delegação de transmissão de informação industrial ou tecnológica, vamos ser claros, de membros do Partido Comunista. Sob a pedido do Partido Comunista, e nessa viagem ela teve essa oportunidade, partiu com sua Rolleiflex e sua Leica e fez fotos. E ela voltou
ela não pôde colocá-las em agências de fotografia. Eles responderam que tinham fotos do Cartier-Bresson, que tinha vindo no ano antes. Via-se já que era mulher, eles não estavam muito interessados em ver suas fotos. E, evidentemente, o que aconteceu foi que ela foi um pouco reconhecida como fotógrafa engajada politicamente. Foi assim que ela foi convidada para ir a Cuba e mostrar a Revolução Cubana. Para ela foi uma viagem inacreditável. Ela falou muito disso. Depois de ter feito esse filme. E ela agradecia muito a Amanda, a cenógrafa, e a ideia do dispositivo de dar a possibilidade ao espectador de verem 2 filmes, e não quaisquer filmes. Então, Olá Cubanas, Olá Cubanos e Panteras Negras. E a gente vê muito bem que ela está sendo politizada. Ela nunca se afiliou a nenhum partido político, nunca assinou muitas petições durante a vida. Assinou uma petição muito importante nos anos 70 para reconhecer e legalizar o aborto. Então, nesse momento, ela assinou isso com mais 343 outras mulheres francesas que afirmaram que tinham abortado. Foi um gesto muito importante, mas a obra dela é política, né? Ela é feminista, ela fala dos invisibilizados, das pessoas que estão à margem da sociedade. E durante a vida toda, ela se interessou por essas questões, pelas pessoas que são invisíveis, né? Digamos assim. É uma das razões pelas quais a obra dela conversa tanto com a gente hoje. Tem uma espécie de modernidade, de respeito e sem julgamento moral. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas só para dizer que talvez o fato de poder mostrar essas fotos hoje nos lembra de que ela foi uma artista que não quis apenas se confinar nos filmes ou no fato de ser uma cineasta, mas que abriu sempre os olhos para olhar à sua volta. E as fotografias contaram e estiveram presentes durante toda a vida dela. De vez em quando ela guardava a câmera e não usava muito, mas a gente começa a descobrir nos arquivos fotos que ela fez nos anos 90, nos anos 2000, 2010. É um trabalho que a gente ainda não explorou, porque não dá para fazer tudo, né? Já que a nossa estrutura é pequena. Mas na última exposição que eu acabei de fazer em Rhodes, nós mostramos fotografias dos anos 90 e dos anos 2000, que nem eu conhecia direito. A gente achou essas fotos nos arquivos. Então, a gente vai continuar esse trabalho de formiguinha, digamos assim, né? Eu queria muito agradecer vocês, porque é muito bonito vir ao Brasil e mostrar essa relação que a gente construiu entre as fotografias dela e o Brasil. Ohana, você ajudou muito a gente a mostrar essas fotos de Cuba. Eu acho isso muito importante. É um catálogo muito bonito que ainda não está disponível, né? Mas que será em breve, estará em breve disponível daqui a uns 15 dias. E você escreveu um texto nesse catálogo, o João também, e outros colaboradores. E os artistas têm essa sorte, quando eles não estão mais aqui para defender a obra deles, eles sempre terão os filmes, as fotos, os textos. A Inês escreveu muito também, mas a gente ainda não começou a abrir essas caixas, a repertoriar, a inventoriar, mas ele escrevia praticamente todos os dias da vida. Ela não escrevia exatamente um diário. E uma pena, né? Porque um diário teria ajudado muito a gente.
des idées. Mas ela escrevia et ça, on a ideias. essayé de les préserver. E isso a gente tentou preservar nos nossos Elle arquivos. découpait aussi beaucoup d'articles dans la presse. Ela também recortava muitos ela arranjou por artigos na temática. imprensa, que ela organizava Porque por ela encore temáticas, beaucoup por de choses à temas. faire. Então, a gente tem c'est ainda son œuvre. muito C'est trabalho a le fazer début, sobre a en obra. A fait. gente só está no começo. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui prendra le relais E après eu moi espero que alguém pour siga depois de continuer mim à partager e continue son univers, ses compartilhando idées, seu universo, as sa suas générosité ideias, a aussi. sua generosidade também. J'espère aussi que le cycle de cinéma donnera la Também possibilité espero de que o découvrir ciclo les de films cinema et découvrir les courts-métrages. dê a oportunidade de E vocês demain, je sais descobrirem qu'on va en filmes, curtas-metragens. Amanhã vai ter uma toma partido. exibição, né? O Agnès tomou partido sempre nas suas viagens, nos seus filmes, na sua obra, no seu olhar. Ela não foi indiferente ao mundo e nós não podíamos ser indiferentes ao mundo e tínhamos que arriscar uma forma de mostrar uma sensibilidade em relação ao local em que estamos a trabalhar. O Godard dizia uma coisa de que eu gosto muito, ele dizia que não fazia cinema político, ele fazia cinema politicamente. E, de certo modo, esse advérbio vai muito bem também com a Agnès, porque ela vai à China e vai a Cuba, e ela não era uma inocente, ela sabia que estava a ser convidada para construir imagens de propaganda daquelas revoluções, mas ela não fez imagens de propaganda. Nem o Fidel Castro corresponde ao herói que ele próprio se representava. O Fidel Castro aparece ali com umas asas de pedra. Isso tem algum humor na forma como ele é fotografado, quando a Agnès o empurra para umas rochas na praia e lhe faz uma fotografia ali. Na China, ela não fotografa a retórica oficial da propaganda, mas fotografa as crianças, as mulheres. E isso essa presença, essa visibilidade da mulher é política. É trabalhar politicamente uma outra forma de representar o mundo. Porque essa visão das crianças e das mulheres não estava nas representações do mundo organizadas pelos discursos políticos oficiais. E é por isso que eu me sinto hoje, depois de vidas também no ativismo político e outras coisas, me sinto mais filho de Varda do que de Marx e da Coca-Cola, para usar uma expressão dos contemporâneos da Agnès. E esta exposição é também o exercício dessa dança. A dança que nós temos em Saudações Cubanos foi uma dança que fizemos com a obra da Agnès. E não é inocente, neste momento, nós temos a Agnès Varda e Gordon Parks juntos, no Instituto Moreira Salles. Porque nós temos os Black Panthers nas duas exposições. E a Agnès fez o primeiro filme dos Black Panthers. E Gordon Parks foi o grande fotógrafo de Malcolm X, de tantas lideranças dos Panteras Negras. Uma delas, aliás, está nas duas exposições. Stokely Carmichael está na exposição de Gordon Parks e está na exposição da Agnès Varda. No Brasil não há coincidências, isso tem sido um aprendizado que eu tenho tido neste país, e não há coincidências também nesse facto. Mas falando de possíveis coincidências, é a altura também de vos ouvir um pouco, de saber se vocês querem aproveitar a presença da Rosalie para perguntas, para a Paulo Rana e para mim também. Eu vou pedir ajuda aos colegas de eventos, então, de fato, e pude colaborar com um texto que chama-se O Olho Mágico, de Agnès, porque me chegou a necessidade de falar dessa relação de construção do olhar, de como ela constrói uma visão política ampla e radical. Como mulher, ela não produzia imagens sem uma proximidade com aquele que seria retratado. Eu acho que essa construção, essa maneira generosa de fazer as suas imagens está muito bem retratada na exposição. Chegou o microfone? Está aqui, ó. Bem, meu nome é Joel Pizzini, sou realizador. Queria parabenizar o Instituto pela curadoria da João Rana, agradecer a presença luxuosa, Rosalie, e fiquei tentado aqui a falar, né, quando você perguntou a ela quais outras viagens que mereceriam vir à tona com imagens desconcertantes da Agnès. Eu queria falar de uma viagem que eu tive o privilégio de participar. Em 2019, na condição de conselheiro da Escola do Audiovisual de Fortaleza, a gente arriscou
convidar a Agnès para vir ao Brasil. Não sei se você se lembra de mim. Na ocasião, eu era curador da restauração da obra do Glauber Rocha. Aproveitei uma viagem a Paris e fui visitar a Agnès lá da Guerre. E nunca me esqueço. Eu vou só aqui confirmar certos adjetivos aqui que vocês comentaram aqui. Ela nos recebeu lá e a gente levou os DVDs do Glauber e tal. Ela imediatamente, numa caixinha lá, e pôs Brasil dentro da sala, do outro lado da rua. E nessa viagem, eu tenho uma outra brasileira que é muito importante nas relações com a Agnès Varda, que é a Ana Glogovski, que foi produtora do Catadores e eu, né, para a TV Sank, se não me engano. A Ana Glogovski falou, olha, se você vai visitar a Agnès, você tem que levar uma inutileza para ela. Inutileza é uma palavra criada pelo Manuel de Barros, poeta. E eu falei, que inutileza eu vou levar? Aí, no aeroporto, eu comprei um pacote de café Pelé. Achei incrível aquela coisa. Ela parecia uma criança quando eu dei um café Pelé, porque veio todo o imaginário, né, brasileiro ali. Enfim, convidamos ela para vir, assim, arriscando, né, porque ela era uma pessoa muito ocupada. Ela puxou uma cartolina de papel imensa, onde estava a agenda dela. Vou ver se tem um espaço aqui para trazê-la para o Brasil, para fazer essa visita ao Brasil. Aí, vou pensar, voltamos 2 dias depois, eu e a Paloma Rocha, né, que estávamos nessa missão, de convidá-la para dar uma aula magna da inauguração da escola em Fortaleza. Ela nos recebeu, né, 2 dias depois e falou assim, olha, eu vou para Fortaleza, porque lá tem um combate. Eu nunca me esqueço dessa palavra, combate. Quer dizer, confirma essa politização dela, né, sabendo que tinha um movimento independente de criar uma escola em Fortaleza, e ela imediatamente aceitou, foi para Fortaleza, ficou lá. Aí, para trazê-la, foi um esforço muito grande que a gente juntou a Universidade Federal do Ceará, o Festival do Rio, e a Escola de Fortaleza. Então, esse movimento possibilitou ela estrear o Praia de Agnès em Fortaleza e depois apresentar o filme no Festival do Rio. Bem, aí eu tive o privilégio de acompanhá-la nessa história e eu achei muito engraçado que ela mandou um e-mail depois falando vocês são os cornaquês, que é uma palavra, né, é uma função daqueles indianos que conduzem os elefantes, que vocês me trouxeram para Fortaleza. Olha o humor incrível dela. Aí ela foi para Fortaleza e deu aula durante uma semana, lá em Fortaleza, para alunos que hoje são cineastas premiados em festivais internacionais, como Guto Parente, como Pedro Diógenes, e vários. Ficou lá com a gente, saía para filmar em áreas tensas da cidade com a sua pequena câmera. E aí eu fiquei tentado a fazer um ensaio com ela, fotográfico. Ela falou assim, eu deixo você me fotografar se eu olhar para a câmera e apagar aquilo que eu não gostar. Então, ela fazia isso, eu fotografava ela e ela apagava. Bem, eu queria falar isso porque Agnès Varda, pelo que eu tenho de conhecimento, ela teve 2 vezes no Brasil. Em 69, ela veio acompanhada pelo Jacques Demy para o Festival Internacional do Rio, onde estava o Roman Polanski, Joseph Stenberg, e ela veio para cá. Eu não sei se esse material existe, os registros de 69, que ela foi para Ouro Preto depois, e 2019 esteve em Fortaleza e no Rio. Quer dizer, fica aqui lançado, né, uma ideia, de repente, de buscar essas relações entre Brasil e... Tem algumas fotografias, mas são fotografias de presença. A Agnès é fotografada visitando as obras do Aleijadinho, por exemplo. Há fotografias de Fortaleza, dela também do Rio de Janeiro, mas são fotografias que não são propriamente mais do que a fotografia quase da presença turística. Né? Por isso, mas essa viagem a Fortaleza está aqui, no DVD dela, nós temos aqui, na série, né? E nós temos no catálogo um texto lindo da Beatriz Furtado.
que foi uma figura decisiva para trazer também a Agnès Varda à Fortaleza, e ela escreveu um texto lindo. O catálogo vai sair em breve. Nós temos uma edição digital que vocês já podem folhear e consultar e ler, seja na livraria do IMS, do quinto piso, seja na biblioteca do IMS, enquanto ele não sai do forno. Mas obrigado pelo testemunho. Essa presença da Agnès em Fortaleza foi muito bonita por tudo quanto nós ouvimos disso. E antes a Ohana descobriu que até a fotografia de teatro da Agnès já era reconhecida no Brasil através de espetáculos de teatro que aconteciam aqui, não é? Exato. Tem no acervo do jornal O Globo uma matéria pequena falando dos livros, né? Aqui na exposição, quando a gente decidiu trazer o caderno da peça Papa Bon Dieu, houve também uma pesquisa de leitura desse caderno, que é uma coisa primorosa. O texto da peça está todo ali. E, se não me engano, em 59, teve algum festival de teatro no Rio de Janeiro, e alguns desses cadernos estavam à venda no foyer do Teatro Municipal, e comenta-se as belas fotos de Agnès Varda compondo os cadernos. Então, é uma memória que a gente já tem dela, então, já há bastante tempo na imprensa. E esse, exatamente o filme que ela vai fazer, né, essa série da presença Décide là, que é o segundo episódio, que fala da viagem dela ao Brasil, também está ali representado no nosso catálogo, é algo que a gente quis dar um acento também. Algum outro testemunho, pergunta, que queiram aproveitar? Por favor. Olá, bom dia. Eu pesquiso em Agnès no meu mestrado, mas são as instalações artísticas, e eu vejo que ela, às vezes, usa a palavra que ela teve 3 vidas, né? Que ela foi fotógrafa, cineasta e depois artista. Mas a gente acaba vendo que, durante o trajeto dela, na verdade, ela nunca parou de fazer nenhuma coisa nem outra, então ela sempre foi as 3. Então, como você vê essa relação dela ser uma artista, uma cineasta e uma fotógrafa, como 3 vidas, mas também como uma artista completa? Bom, não posso falar por ela. Ela dizia que ela tinha 3 vidas, fotógrafa, cineasta e artista plástica, mas ela dizia, eu sou uma jovem artista plástica, jovem, não era uma artista plástica. Ela era uma artista, mas essa é a riqueza de sua obra, justamente. Ela dizia que não era uma coisa ou outra, ela era tudo. Como ela dizia, me dizia para mim e para outras mulheres, aprender a técnica, aprendam a técnica e sejam livres. A técnica é importante. E ela dizia sempre para os estudantes que iam vê-la, eu quero ser cineasta? Tá bom, ok, vocês querem ser cineasta também? Então, aprendam alguma coisa, montagem, imagem, som, aprendam a técnica. E com a técnica vocês vão poder fazer cinema, mas é importante dominar a técnica. Depois ela teve 3 vidas, mas ela dizia também que ela teve gatos. Ela tinha uma família, tinha filhos, uma vida rica. E isso que faz a sua obra. Não, mas não posso falar por ela sobre essas 3 vidas. Ela que dizia. Ela não teve 3 vidas. Ela era tudo na sua própria vida. E depois se puder dizer só uma coisa que eu sempre compartilhei, é que ela era uma artesã. Ela se definia como artesã, como alguém que fazia com suas mãos, com seu cérebro, suas imagens, seus olhos. Era um lado artesanal. E como ela era sua própria produtora, ou coprodutora, não sempre por escolha, mas poucos produtores tinham vontade de financiar seus filmes, ou de financiá-la. Então, ela tinha esse lado, misturando a vida privada e a vida profissional, e era sendo capaz de gerir um projeto, sendo artista também. Ela não considerava degradante falar de dinheiro, de produzir ou de organizar. Há artistas que acham que eles são só pensadores e que o resto não toca a eles. Ela fazia tudo,
tudo fazia parte de sua vida. Produzir-se e ser livre, que isso também era uma escolha que nem sempre é fácil. A liberdade tem um preço, e é mais difícil. Por ela não posso falar, desculpe. Mais uma pergunta? Antes da gente dar esse ultimato... já tem uma mão lá atrás. Obviamente, a gente tem uma programação extensa junto à exposição. E, para que eu não me esqueça, antes dos nossos ditos finais, amanhã, domingo, às 15 horas, começa a mostra de cinema com os filmes Opera Mouth, Salut les Cubans e Black Panthers. Está aqui a Márcia, nossa querida programadora e gestora da área de cinema do IMS. Então, vou deixar esse recado e já esse pré-convite a todos vocês e dizer, Rosalie, lá na minha casa, a gente tem uma expressão cotidiana que é: se dá para sonhar, dá para fazer. Então, que todas as possibilidades de continuar e estender o acervo e a memória da Inês que tenham ainda espaço, terão espaço, porque elas vão acontecer, já foram sonhadas. Obrigada, Rana. Creio que havia candidato ou candidata a uma última pergunta, não é? O Thierry Henry, que é o diretor de Cannes, ele está lançando um filme aqui no Brasil. Ele esteve recentemente para falar de um filme aqui no Brasil, que é Os Irmãos Lumière, né? A Aventura Continua. E ele fala como os Lumière influencia muito a Nouvelle Vague, né? E a ideia de criar um plano, de uma assinatura num filme e o cinema como uma linguagem. E eu vejo muito isso na Varda, e ela é uma das precursoras da Nouvelle Vague, e como que ela alinha muito isso que você falou, né, de estética, de uma forma e conteúdo, de ela criar um jeito de fazer cinema. E a minha pergunta é no sentido de como que na sua visão de filha conseguia entender esse conteúdo que ela trazia para dentro da linguagem do cinema dela, de como que isso passava pelas discussões familiares, de como que se isso de alguma forma passava por vocês ou não. Alors, je vais vous dire, heureusement que Agnès était ma mère. Quero dizer, felizmente ela era minha mãe e a gente não falava de cinema quando eu era pequena. Era uma mãe muito afetuosa, eu tive uma infância muito feliz e eu tomei consciência disso só bem mais tarde. Quando a gente é pequeno, a gente vê os filmes dos pais, mas eu não vi todos os filmes dela quando eu era pequena. Eu vi alguns, mas bem mais tarde, e comecei a entender um pouco o seu cinema quando eu era adolescente, mas não antes, porque o cinema da Agnès era difícil, um pouco difícil, mas eu tive consciência realmente. Primeiro eu ia nos sets de filmagem onde ela trabalhava, mas nunca tenho muita consciência disso, só quando tinha já uns 18 anos. Quando tive, então, quando ela estava fazendo um filme chamado L'une chante, l'autre pas, Uma canta, a outra não, que faz parte da retrospectiva, e ela me disse: eu não vou te dar um presente para os 18 anos, mas eu vou te dedicar um filme. Ok. Talvez, na época, eu teria preferido um presente. E ela me disse, eu estava passando os meus exames de final de curso na última escola, que era na França se chamava Baccalauréat, e ela dizia: mas eu estou em Toulon, no sul da França, então você tem que vir, porque você vai ser o último plano do filme, vai ser seu.
vai ser você. Donc j'ai pris le train de nuit. Então, tomei o trem noturno, que na época era um longo caminho. Cheguei em Toulon, L'équipe est venue me chercher. e a equipe veio me buscar, me levou. Ela já tinha organizado tudo, a roupa, o figurino que ela já tinha previsto em Paris. E ela disse, bom, você vai ser o último plano do filme. E eu já estava detestando essa ideia. Na época, eu com os filmes, falei, ué, não, o que eu vou fazer? Então, ela terminou, fez a montagem, e nos créditos do filme, final, apareço. Mas o mais importante disso não é a dedicatória, que hoje me emociona muito, porque eu era muito jovem e ia passar para o mundo dos adultos, e o fato de me dedicar ao filme era o que ela estava contando no filme também, ou seja, duas histórias de duas mulheres jovens que tinham percursos de vida muito diferentes, mas que aspiravam a uma forma de liberdade. Mas Agnès sempre considerou que o comentário, aquilo que se chama voice-over, era importante. E no final do filme, via-se a minha imagem e havia um comentário que dizia esta frase, quase isto. Vamos ver. Para Maria, que era a jovem que me representava, talvez não seja mais simples, mas vai ser mais claro quanto ao que ela quer e os meios que ela vai usar para chegar a uma forma de liberdade da sua própria vida. Então, a minha relação com minha mãe era uma relação dupla. De um lado, era uma relação normal de uma família, de uma mãe, que dava amor, educação, etc. E depois uma outra relação um pouco diferente, que é uma sorte, um luxo inédito, que era ter uma relação ligada à arte. Ela achava mais importante compartilhar comigo esse momento que vai ficar para sempre, e que seria uma mensagem para mim mesma e poder transmitir para as outras gerações de mulheres. Então, o acaso quis que eu tivesse 3 filhos homens, mas foi formidável que eu posso também compartilhar com meus filhos uma dedicação livre, uma educação livre, feminista e alegre, feliz. Então, a vida sempre é um pouco estranha, mas eu achei formidável. E esse filme, para mim, continua sendo algo muito particular. Ou seja, a ideia de que ela tinha razão. A gente não dá importância para presente. Eu poderia ter tido um vestido, uma roupa, mas não. O filme vai ficar para sempre. E o discurso sobre a escolha da vida, de se emancipar, de ser autônoma, evidentemente é um discurso que ecoa ainda hoje, de forma muito forte, quando se vê que os direitos das mulheres, como dizia Simone de Beauvoir, vai ser sempre um ponto de conflito político, social. Os direitos das mulheres vai ser sempre o que vai ser lembrado primeiramente. E quando eu vejo o que acontece no mundo, essas catástrofes totais, é uma catástrofe total, vejam, a gente vê como o direito das mulheres é vilipendiado, é jogado de lado. Então, esse filme ainda é atual, ele fica atual, e eu sempre vou combater para difundir essa mensagem que é muito importante e que o feminismo vai se fazer com os homens, com as crianças, através da educação e pela transmissão. Então, Agnès era uma guerreira, ela era livre, e acho que eu sou uma pequena guerreira também e tento ser livre. O cinema se faz com muitas mãos, uma exposição também. E como num festival de cinema, eu gostava agora de vos apresentar para o vosso aplauso geral algumas das pessoas que tornaram possível esta exposição.
Na arquitetura e na cenografia e na expografia da exposição, Amanda Antunes. Eu gostaria que pudessem vir aqui. Venham aqui. Amanda Antunes e Flávia Tenan, sua assistente também. Podemos nos reunir aqui em baixo. Saiam. Temos no catálogo e na diagramação visual da exposição a Marcela Antunes de Sousa. Querida Marcela, catálogo lindo em que vocês vão poder encontrar textos de diretores de cinema como Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, Lincoln Péricles, Joyce Prado, a par de um ensaio lindíssimo de Carol Almeida, ou, por exemplo, de testemunhos comovedores, como o de Beatriz Furtado e outros. Mas Carol Sandrin e Kevin, no Instituto para a Fotografia, foram parceiros incríveis desta exposição. Obrigado. Na digitalização das imagens e num trabalho de mais de 17 anos com a Agnès Gérard-Risser, que está aqui conosco. Na equipa digital do IMS, Joana Americana e Marcelo Heinz, se estiverem por aí, são bem-vindos aqui. Carolina Nascimento, também na equipa digital. Na produção, Patrícia Bessa, William Arthur e Beatriz Vinci, produtora convidada. Nas molduras, a maravilhosa Camomila. Na conservação, a não menos maravilhosa Edna Gaiadone. E em tanta coisa, Sebastião Silva, Seba. Na iluminação, Fernanda Carvalho, Emília Ramos e Luana Alves fizeram magia. No som, eu não sei se ele está aí, mas ele é um mágico do som, Miguel Galindo. Samuel Titana, coordenação editorial. Joana Fernandes e Lívia Biancalana, almas desta casa, deste edifício e de todo o Instituto Moreira Salles. Planejamento, bem-vindas. Márcia Vaz, que amanhã entra em funções com o ciclo de cinema dedicado à Agnès Varda. Obrigado pela programação. Merci beaucoup. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Viva Varda! Viva la Revolution! Obviamente. Obrigada, gente.